A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor por essa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Enquanto você procura, nesse momento eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Ele tem me mantido de pé, Ele tem guardado a minha vida. E eu louvo ao Senhor por essa manhã. Também agradecer a pastora Carla Regina por esse convite. E também aos nossos pastores da nossa igreja, que têm ministrado sobre a nossa vida, nos orientado e nos abençoado de forma poderosa. Então, eu honro a pastora Carla e, através dela, eu honro toda esta casa e todo o ministério. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Nós vamos ler só os primeiros versículos, para não tomarmos muito tempo, e você depois mantenha a sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. Diz assim o texto sagrado: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluia. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, eu vim com dois textos para essa manhã. Meu coração estava assim, em dúvida. E eu falei com o Senhor assim, porque eu já ministrei essa palavra, inclusive aqui na Sexta da Libertação Plena. E aí a gente fica pensando, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar? E, irmãos, o Senhor confirmou por várias vezes já essa palavra aqui nessa manhã. Então eu glorifico ao Senhor por isso, porque é bom quando o Senhor confirma. E esse texto, irmãos, tem ardido no meu coração já há alguns dias. E essa palavra, ela tem falado muito ao meu coração. Porque nós sabemos que o ministério de Jesus, ele, ainda que ele quisesse ficar escondido por muitas vezes, então foi assim que ele chegou aqui nesse lugar. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas quanto mais Jesus queria ficar escondido, mais o ministério dele se alargava, mais fama acontecia ainda no ministério de Jesus. E foi dessa forma que ele chegou ali, e foi assim que ela ficou sabendo. Ela ficou sabendo que Jesus estava por aquelas cercanias. E ela não se conteve e foi em busca do seu milagre. Essa mulher cananeia, ela descende da origem dos povos, lá no capítulo 10 de Gênesis, mas no capítulo anterior, no 9, acontece um incidente. Noé, ele planta uma vinha, e plantando essa vinha, ele se embriaga, e se embriagando, ele ficou nu dentro da sua tenda. Só que o filho que estava dentro, que era o filho mais novo, ele pega aquilo que ele viu dentro e traz para os filhos que estavam do lado de fora. Perceba que os filhos não estavam dentro, estavam do lado de fora. E ele comunica o que tinha acontecido dentro da tenda. E aí, quando os filhos que estão do lado de fora percebem aquilo, o texto vai dizer que eles pegam uma capa, levanta até o ombro e vem de costas para cobrir o pai que estava nu dentro da tenda. Ah, meu irmão, é daqui que esse povo descende, que essa mulher descende. E eu aprendo, irmãos, que família é coisa séria. Aquilo que aconteceu dentro tinha que ter sido resolvido dentro. Não traga para fora aquilo que aconteceu dentro. Perceba que quem estava do lado de fora entendeu que aquilo tinha que ficar dentro da tenda. Ah, meu Deus do céu, muitos problemas a gente traz, irmãos, porque acontece dentro da sua tenda e você está trazendo para fora. Para com isso,
O que acontece dentro da tenda precisa ser resolvido dentro da tenda. Irmãos, e quando Noé acorda, ele amaldiçoa o seu filho Cã, pai de Canaã, que posteriormente vai ser o pai dos cananeus. E essa mulher, ela vem dentro dessa maldição. E perceba que Noé se levanta, amaldiçoa seu filho mais novo. E Deus não interfere. Deus não interfere nessa situação. Sabe por quê? Porque Deus já tinha dado autoridade para Noé. Deus já tinha dado autoridade para ele como pai. Errou sim, mas era servo de Deus. Noé ficou 120 anos, irmãos, construindo a arca. Eu acredito é isso, né, pastora Carla? A média, 120 anos, irmãos, fazendo a coisa certa, sendo justo diante de Deus, fazendo tudo que Deus, obedecendo a Deus. Não é um erro, irmão, que vai anular a nossa intimidade com Deus, aleluia. Deus, aleluia, Ele cuida de nós, Ele cuida da gente. Então para de interferir em área de autoridade. Irmãos, eu tenho medo disso, eu tenho preocupação com isso. E Deus não interferiu. E essa mulher, ela é dessa descendência. Só que quando eu encontro com Jesus, ela está entendendo que quando você vê Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, Ele é poderoso para anular toda a maldição. Toda a maldição cai por terra. Só que eu preciso falar que ela é dessa origem. E ela vai me ensinar 3 lições. E a primeira lição, irmãos, que eu aprendo com a mulher cananeia, essa mulher, ela me ensina tanto. A primeira lição é: quanto maior a intensidade da necessidade, maior deve ser a intensidade da busca. Quanto maior a intensidade da necessidade, maior deve ser a intensidade da busca. Essa mulher, ela consegue olhar para a necessidade. Minha filha está miseravelmente endemoniada, mas ela consegue também olhar para quem iria ajudar. Ela consegue olhar para a necessidade e consegue olhar para quem vai tirar ela desse buraco, para quem vai tirar ela dessa situação. Sabe por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque dependendo da nossa necessidade, se a gente só ficar olhando para a necessidade, a gente vai parar. Se a gente ficar olhando só para a necessidade, eu vou me afundar. Se eu ficar olhando só para a necessidade, eu vou abrir mão de tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas quando eu olho para a necessidade e olho para quem pode resolver, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Aleluia. Muita gente olhando para a necessidade, ficando paralisado. Ela reconhece as necessidades, mas também reconhece quem pode ajudar. Nós precisamos olhar para baixo, irmãos, porque nós estamos aqui na terra, somos movidos por aquilo que está aqui, somos influenciados por aquilo que está aqui, mas os nossos olhos também têm que estar no alto. Eu tenho uma necessidade sim, mas eu também tenho quem pode resolver. Eu tenho sim, mas está aqui quem pode resolver as minhas necessidades. O reconhecimento das nossas necessidades deve ser o impulso que precisamos para ir em busca do milagre que necessitamos. Usa essa necessidade como impulso. Usa essa necessidade como combustível. Usa essa necessidade, aleluia, para você intensificar a sua busca. Ter necessidade, irmão, só não basta. Tem gente que tem necessidade, mas finge que não tem. Tem gente que tem necessidade, mas se paralisa. Tem gente que tem necessidade, mas não reconhece que tem. Mas nesta manhã, o Senhor nos reuniu aqui para dizer: eu tenho uma necessidade sim. Tá difícil, tá, mas eu também tenho quem vai me ajudar. Apresenta diante dele essa sua necessidade.
Não dá para a gente ficar fingindo, irmãos, que não está difícil. Quanto mais, irmãos, no buraco, no fundo a gente estiver, mais força precisa ser empenhada para se levantar. E Deus está dizendo: eu sou a força que você precisa. Eu sou a graça que você precisa nessa manhã. Deus está enviando força para você nessa manhã. Aleluia. E eu também, a segunda lição que eu aprendo com ela, ainda está no primeiro versículo. Essa mulher, ela consegue equilibrar tudo, irmãos. Ela vai dizer assim, ó: minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela diz está, não é. Muitas vezes nós colocamos as coisas como se já fosse, quando elas são só um estado. Só que ela está saindo de casa entendendo, aleluia. Ela, irmãos, ela sai de casa na força de Deus, na força da fé, e colocando as coisas no lugar certo. Está, não é. Você está desempregado, você não é um desempregado. Você está endividado, você não é um endividado. Você está passando por um problema, você não é o problema. Oh, aleluia! Estado é um conjunto de condições que se encontra em um determinado momento. Irmãos, nessa manhã, quanta gente perdendo a vida por causa de um momento, quanta gente arruinando tudo por causa de um momento, quanta gente saindo descabelada por causa de um momento. É só um momento, vai passar. É só um momento, é um estado, vai passar. Já viu a água que é líquida, vira gelo, depois vira vapor? Depois do vapor sobe para cima, se move lá no céu e volta líquida para baixo de novo. Oh, aleluia! É só um estado. Irmão, sacode esse irmão que está do teu lado aí. Sacode ele para acordar. É só um estado, vai passar. Vai passar. Eu aprendo com essa mulher cananeia a colocar as coisas no lugar certo. E muitas vezes nós queremos vitória, corremos de um lado para o outro. Mas muitas vezes o problema está em nós. Sabe por quê? Porque nós já determinamos como se fosse uma coisa que só é um momento. Vai passar, é só um momento, vai passar. E a gente está determinando tudo. A gente determina o marido, a gente determina o filho, a gente determina tudo. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando essa mulher olhando para a filha dela, vendo o adversário arruinar tudo, destruir os sonhos, destruir aquela menina, destruir tudo. Só que ela já sai de casa sabendo disso, com essa consciência. Minha filha está endemoniada. Minha filha não é uma endemoniada. Está. Seu filho pode estar drogado, mas ele não é um drogado. Meu Deus do céu, meu irmão, Jesus está aqui e Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para libertar. Só que muitas coisas têm que sair daqui, ó. E muitas vezes nós mesmos estamos impedindo a nossa vitória. Então eu aprendo com ela, porque ela já sai de casa com essa mentalidade. Não é quando ela encontra com Jesus que essa mentalidade entra nela, não. Nós já precisamos sair de casa com a mentalidade do que nós queremos e do que nós viemos buscar. E a terceira lição, irmãos, é os obstáculos que ela vai enfrentar. Só que ela saiu de casa determinada.
ela já saiu de casa com a força que ela precisava e com a mentalidade que ela precisava. A força tem que estar dentro de nós. Alguns irmãos vão nos ajudar, alguns irmãos vão vir até nós, irmãos, mas essa força precisa estar dentro de nós. Porque não era só enfrentar alguns obstáculos. Qual o primeiro obstáculo que ela enfrenta? O silêncio de Jesus. Fácil? Não. Ela não está enfrentando o silêncio dos homens. Talvez você chegou aqui enfrentando o silêncio de homens. Pessoas que te abandonaram, pessoas que não ligam para você, pessoas que não te mandam recado por causa daquilo que você está passando, por causa do seu estado. Só que essa mulher não enfrenta o silêncio dos homens, ela enfrenta o silêncio de Jesus. Irmão, já parou para pensar nisso? O silêncio de Jesus, o texto vai me dizer que Jesus não lhe respondeu palavra. Ele não respondeu nada, ele ficou em silêncio. Está preparado, meu irmão? Está preparada para enfrentar o silêncio de Jesus? Quando ele não fala, quando ele não diz, quando ele não direciona, quando ele se cala diante das nossas necessidades. O texto vai dizer que ela vem gritando publicamente. Pensa no incômodo. Às vezes a gente grita aqui sozinho com a gente já fica incomodado quando Jesus não responde. Só que ela grita em público, irmãos. E Jesus não respondeu palavra. O segundo, os discípulos pedem, rogam por ela. Muitas vezes, irmãos, nas nossas necessidades, nós pensamos que as pessoas não estão intercedendo por nós. Mas elas estão. Elas estão pedindo para Jesus, elas estão vendo a nossa necessidade sim, e estão rogando a Jesus. Perceba aqui, irmãos, que os discípulos foram até Jesus. Olha só o que o texto diz: e os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe dizendo. Tem gente que está intercedendo sim. Só que não depende de homens, depende dele. É ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem responde, é ele quem abre, é ele quem fecha, é ele quem faz. Mas eu vim aqui para aliviar o teu coração e para tirar a caraminhola da tua cabeça. Tem gente que está intercedendo sim, só que não está no aval deles responder. Aleluia. E olha só o que eles falam: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eles estão pegando a causa da mulher e levando para Jesus, gente. Aleluia. Aí olha só o que Jesus responde, ó. Jesus respondendo para os discípulos, porque até agora Jesus não tinha falado diretamente com ela. Jesus responde para eles, ó: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que ele tem prioridade. E é isso que eu quero falar para você. Se você colocar intensidade para buscar, você vai ter que ter intensidade para perseverar, para permanecer. Coloque intensidade nisso aí. Não depende daqui, irmãos, depende de lá, depende do céu, depende de quando o céu se abre. E muitas das vezes nós estamos vivendo, sabe, numa bolha, achando que tudo gira ao nosso redor. Que tudo, ninguém me viu, ninguém me olhou, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Oh, meu Deus do céu. Tem coisa que não depende da terra, irmãos, depende do céu. E Jesus tem prioridade. Aí a gente pensa que tudo
se move aqui, ó, mas lá no céu está acontecendo uma orquestra. Deus está reinando, Deus está atendendo um, Deus está atendendo outro. Ele sabe como fazer. E nós precisamos nos encaixar. Aí essa mulher vai me ensinar mais uma vez, porque sabe o que ela faz? Depois de tudo, olha só o verso 25. Então chegou ela e o adorou. E o adorou. E o adorou. Ela está reconhecendo, irmãos. Essa mulher, mesmo não sendo uma judia, ela me ensina tanto. Ela me ensina a continuar, mesmo em meio aos obstáculos, em meio aos desafios. Continue, chega, irmãos, e adora. Independente de como está a sua situação hoje, adore a Ele nessa manhã, renda graças a Ele nessa manhã. Ele tem o domínio, o poder está nas mãos dEle. Aleluia. Ela adora e diz: Senhor, socorre-me. Essa adoração pode até ser um pedido de socorro, porque às vezes a gente pensa que adorar, né? Mas quando eu também peço socorro, só Ele que pode fazer. Eu também estou reconhecendo que Ele é o Senhor e que só Ele pode dar a vitória que eu preciso e necessito. Adore a Ele nessa manhã. E o último obstáculo, irmãos, é a própria palavra de Jesus. Eu estou colocando aqui como um obstáculo para ela, tá, irmãos? Não da palavra. Precisa ficar bem claro isso. Para ela. Mas olha só. A palavra que Jesus deu a ela, verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Essa é a palavra que ele dá para ela. E essa palavra já começa com um não. Não é bom. Você tem filhos aqui, você tem sua casa. E eu imagino, irmãos, eu tenho cachorrinhos na minha casa. E eu não faria isso, eu não pegaria o pão dos meus filhos e deitaria para os cachorrinhos. É isso que Jesus estava falando para ela. Jesus estava dizendo: eu não vou tirar da boca de um para dar para outro. Eu vou atender eles primeiro. E você sabe que depois que Jesus morreu na cruz, abraçou a todos, atendeu a todos, salvou a todos. Jesus abriu para todos. Só que nesse momento aqui era para os filhos. E Jesus estava falando com ela justamente para tocar na ferida dela. Porque ela estava buscando por quem? Pela filha. E que é algo que mexe, irmãos, com as entranhas, tanto de um pai quanto de uma mãe, é um filho. E eu acredito que ela está entendendo o que Jesus está falando. Ela está entendendo, não, ela entendeu o que Jesus disse. E nós precisamos entender o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Ainda que venha embutido de um não, ainda que venha com coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Mas essa mulher, ela está entendendo que em Jesus ela ia conseguir o que ela queria. Sabe o que ela faz, irmãos? Ela consegue enxergar dentro da oportunidade dos outros, dos filhos, uma oportunidade para ela. Ela consegue enxergar isso. Às vezes, irmãos, nós queremos, sabe, tomar o lugar das pessoas. Às vezes nós queremos ficar na parte de cima. Às vezes nós queremos colocar alguém para trás, para a gente se colocar à frente. Mas essa mulher me ensina que eu não preciso fazer isso. Ela consegue enxergar na oportunidade dos outros uma oportunidade para ela.
Aleluia, oh glória a Deus. Cola com essa irmã que está do teu lado aí, ó. Se ela é abençoada, se ela é de Deus, se ela é uma mulher que tem vitória, cola com ela, porque na oportunidade dela, pode ter uma oportunidade para você também. Ela não faz questão de sentar na mesa. Oh, aleluia. Gente brigando por tudo, para com isso. Deus não está nesse negócio. Quem tem fé, enxerga a oportunidade até onde não tem. Aleluia. Olha só, é migalha sim, mas ainda é pão. Não deixou de ser pão só porque era migalha. É pão, é pão, é pão, é pão, é pão. Pode ser pequeno, mas ainda é pão. Pode ter caído da mesa, mas vem da mesa do Pai e ainda é pão. Oh, aleluia, ainda é pão, meu irmão, ainda é pão. Mateus Henry vai dizer, irmãos, em seu comentário, eu já estou terminando, que diz assim, ó: aqueles a quem Cristo, eu queria que você pegasse isso nessa manhã, aqueles a quem Cristo deseja honrar mais, são humilhados. Está preparado? Irmãos, quando eu estava para ser consagrada missionária, um mês antes, irmãos, pensa no vento, e eu não sabia que eu seria, não sabia. O vento, irmãos, foi para tudo que era lado, e eu só pensava assim: está vindo uma coisa boa para mim aí, não é possível. Aí a última, irmãos, foi na quarta-feira. Eu fui consagrada no domingo, na quarta-feira, na minha faculdade. Eu fui fazer uma pergunta à minha professora, uma pergunta simples. Ah, irmãos, ela virou para mim, parecia, ela começou a falar tanta coisa, e não foi para mim sozinha não, tinha uma plateia, os alunos todos da sala. E eu olhei aquilo e eu fiquei olhando para aquilo, vendo ela falar aquilo tudo. Aí eu comecei a responder ela, mas depois eu falei assim: não, isso aí não está normal não. Isso aí não está normal não, eu tenho que ficar ligada. Irmãos, eu fechei minha boca e deixei ela falar, deixei ela me humilhar, deixei ela falar tudo que eu queria. Ela me humilhou tanto, irmãos, que eu falei com o Senhor assim: Senhor, eu não quero chorar aqui. Senhor, não me deixa chorar aqui. Mas eu não aguentei, irmãos. As lágrimas começaram a descer, porque não tinha motivo. Eu só fui fazer uma pergunta. E aí, irmãos, ela vendo o meu choro, ela me tirou para fora da sala. Quer dizer que para me humilhar tem que ser na frente de todo mundo, e para corrigir o que fez tem que ser no escondido. Mas tá bom, tá na mão de Deus. Aí ela me levou para fora da sala, conversou comigo. Eu também conversei com ela, perdoei, tirei aquilo do coração. Quando foi no domingo, irmãos, eu fui consagrada missionária. Ah, irmãos, Jesus, a gente tem que aprender isso. São humilhados para que sintam a sua própria indignação. Um coração orgulhoso não suportaria isso. Mas sabe o que essa mulher me ensina? Ela conseguiu converter a humilhação em argumento para validar a sua petição. Ela conseguiu converter aquela humilhação para validar a sua petição. Aí ela vai dizer no verso 27: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí eu imagino Jesus olhando para ela. Eu imagino Jesus olhando para ela. Ah, irmão, você tem que atrair o olhar de Jesus. Atrai o olhar dele. Atrai o olhar dele nessa manhã. Você tem que impactar.
conseguiu fazer isso. Quem aqui quer ter essa mulher como exemplo? Eu quero, irmãos. Eu quero. Sabe por que o texto vai dizer que Jesus respondeu para ela assim, ó. Está lá em Marcos capítulo 7, verso 29. Olha só o que Jesus vai dizer para ela. Por causa desta palavra. Não foi por causa da palavra de Jesus. Olha o que Jesus, o dono da palavra, a própria palavra, está falando para ela. Por causa desta palavra, da palavra que saiu da boca dela, eu vim aqui para dizer para você que a chave está na tua mão. A chave está na tua mão. Eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, irmãos, que crente não pode falar qualquer coisa. Vigia para não sair da sua boca a palavra que vai te levar para longe. Você está olhando mais para a humilhação. Converte isso aí. Essa mulher me ensina a ter uma fé vitoriosa. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã. Você quer levar a bênção para casa? Você quer levar o milagre para casa? Então veja bem o que está saindo da sua boca. Porque Jesus disse para ela, por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama. A vitória está na tua mão. A chave está na tua mão, aleluia. A Gleiciane, ela falou na quarta-feira passada, descruza os braços. Então, descruza os braços e pega a chave que o Senhor já tem colocado na sua mão. Essa luta aí não é para te matar. Essa luta aí não é para anular o que Deus tem. Essa luta aí é para colocar chaves na tua mão. Oh, aleluia, Deus vai te dar vitória. E eu quero pedir à pastora Carla Regina, que vai interceder por esse povo nesse momento, aleluia.